Boa noite, sejam muito bem-vindos. Tô abrindo aqui, tô chamando o pessoal. Vai lá. Maravilha. Boa noite. Andevê, Nojosa. Não sei se é assim a pronúncia, você me desculpa, tá? Se eu não for. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu só avisar aqui que já tá tudo. Sejam muito bem-vindos, gente, à nossa live de segunda-feira. E aí, como é que tá a semana de vocês? Vocês terão audiência essa semana? Me falem, que eu gosto de saber. Vocês me perdoem, eu não estou no meu habitat normal, né? Porque eu tô de férias, mas eu tô aqui com vocês, porque o que importa é eu poder estar aqui com vocês. Certo? E hoje eu trouxe aqui um tema quentíssimo que com toda certeza vocês têm assim uma certa dificuldade, parece que não. E o nosso tema é o erro que 9 em cada 10 advogados cometem na primeira audiência trabalhista. E como vocês vão evitar? Eu trouxe aqui a solução para vocês. Então deixa aí o pessoal aí da minha equipe também colocar lá nos grupos, para já poder, enquanto isso também o Instagram vai chamando vocês. Eu tô no meu período de férias, estou passeando e ao mesmo tempo trabalhando, porque quem faz o que gosta não trabalha, certo? E para mim isso aqui é uma das maiores coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui com vocês. Gosto de trazer bastante conteúdo. Ó, meu cabelo. Gente, hoje foi o único dia. Boa noite, Marli. Seja muito bem-vinda. Hoje foi o único dia. E desde a semana passada eu tava meio de férias e meio não, né? Por que meio sim, meio não? Porque eu ainda tava fazendo algumas revisões do escritório. Mas essa semana eu tô de férias de verdade. Mas eu tô aqui com vocês. Porque o que importa são vocês, certo? Então vocês valorizem, tá? Valorizem, porque eu tô de férias, mas eu tô aqui com vocês, trazendo muito conteúdo quentíssimo hoje, tá? Que é o erro que 9 em cada 10 advogados cometem na primeira audiência trabalhista. E eu vou trazer aqui como vocês podem evitar aí, tá? Boa noite, doutora Raquel, Hilder, Fabrício, que é meu aluno querido, sejam muito bem-vindos. Tô ainda com o cabelo meio zoneado, mas tá tudo certo. Por quê? Porque a pessoa quer aproveitar um pouco das férias, mas a pessoa tem um compromisso com vocês aqui. O compromisso é estar aqui na live segunda, terça e quarta. E vocês sabem, gente, o que acontece aqui? O pessoal aí já foi chegando. Boa noite, doutora Raquel. Gente, sejam muito bem-vindos. Doutora Patrícia, sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Eu sou a Aline Frag e aqui nesse perfil eu ajudo advogados a dominarem com segurança todos os passos das audiências trabalhistas, tá? E deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Desculpa, tá? O meu traje tá assim, mas como eu falei, eu não estou no meu habitat. Eu vim aqui pra Chapada Diamantina. Quem é baiano aí conhece Chapada Diamantina? Eu vim pra casa dos avós do meu marido para poder visitá-los, que já tinha quase 5 anos que ele não visitava. E eu já tô com ele há 5 anos e não conhecia ainda a vozinha dele. A gente veio, tá aqui na casa do tio e estamos aproveitando um pouquinho. Mas amanhã a gente já volta para a ilha, que é a casa dos pais do meu marido. A gente veio passar aqui o final de semana, acabou estendendo um pouquinho. Até amanhã, de manhã, a gente está por aqui, tá? Mas o que importa, que eu sempre falo, é que eu não deixo aqui o meu compromisso com vocês. Boa noite, Damares, minha aluna querida, Edu, Reginaldo, sejam muito bem-vindos, tá? Em hipótese alguma, esse compromisso de segunda, terça e quarta é sempre com vocês, tá bom? Independentemente da pessoa estar com o cabelo assim, ó, que eu lavei o cabelo, a gente saiu de manhã, e aí eu fiquei sem sinal, eu falei, pronto, não vai dar tempo, meu Deus, de eu chegar ali e poder fazer a live. Não, mas tem que dar tempo. Eu lavei o cabelo, por quê? Mas já, pois é, passou muito rápido. E aí, o que aconteceu, gente? Eu detesto botar meu cabelo para poder molhar na praia, na água do rio, na água da cachoeira, qualquer lugar. Não gosto porque, ó, o cabelo é pintado de louro, né? Então ele fica igual uma vassoura, sabe?
E aí eu detesto. Mas aí para poder estar no Poço Azul, tinha que pegar e tomar uma ducha. E você precisa mergulhar mesmo. Falei, tá bom, né? Ainda bem que hoje é dia de lavar a cabeça. Que eu lavo dia sim, dia não. Mas não gosto de molhar. E aí eu molhei, eu tive que chegar aqui correndo, lavar a cabeça, mas deu tudo certo. Só não deu tempo, né? De secar direito, mas tá bom. Tá bom, o que importa é o conteúdo, né, gente? Boa noite, Sani, também minha aluna querida, tá todo mundo por aqui. Então, bora lá, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Já me apresentei aqui para vocês, quem não me conhece, eu sou a Aline Fraga, advogada trabalhista e mentora de advogados. E aqui nesse perfil eu ajudo advogados a dominarem todos os passos das audiências trabalhistas, tá? E antes da gente começar por aqui, tá? Eu já quero deixar um super aviso, um alerta para vocês. Que no dia 28 de agosto, às 20 horas, tá bom? Vai acontecer a imersão audiência na prática. Um evento que vai ser 100% online, 100% gratuito, mas as vagas são limitadas. E aí, ou seja, ou você tá aqui comigo, ou você vai perder essa chance. O Única já aprendeu que realmente destrava a sua atuação lá na frente do juiz, lá na frente do seu cliente, certo? Então já anota na sua agenda, tá? Porque essa pode ser a virada de chave que você tá esperando ainda para 2025, né? Porque 2025 passou só um pouquinho no meio do ano, tá? Então, ó, agora, e ó, como é que vocês vão fazer para se inscrever, né? Que é o principal. O link, ó, ele tá na bio. Então, é totalmente gratuito, totalmente online. Não tem como você dizer, poxa, Aline, nesse dia eu não vou poder. É um diazinho, gente, pelo amor de Deus. Um diazinho só, tá? No dia 28, salvo engano, é quinta-feira. Depois me confirme aí, dia 28 de agosto, às 20 horas. Tá bom? Então, às 20 horas, já anota aí, pelo amor de Deus. Já pega, ó, pega o celular, coloca lá no calendáriozinho. Você não vai pagar nada. E você vai aprender, ó, muita coisa, tá? Então, já anotou aí? Que eu tô só aqui esperando. Boa noite, Marisa. Seja muito bem-vinda. Ricardo. Já anota aí na sua agenda, dia 28 desse mês. Semana que vem, vocês têm um compromisso aqui, ó, com a prof. Aline Fraga, tá bom? E esse conteúdo vai destravar vocês totalmente lá dentro da sala de audiência. Então, ó só, não tem desculpa. O evento é online, ou seja, você assiste em qualquer lugar. O evento é gratuito, você não precisa pagar nenhum centavo para aprender um monte de coisa, tá? Então, bora lá, já anotem, hein? E, gente, me contem aqui enquanto isso. Me contem aqui no chat. É a sua primeira vez aqui na live? De onde que vocês estão falando comigo? Porque, ó, eu sou carioca, né? Eu sou carioca da Gema, mas sou casada com um baiano. Tô na Bahia passando as férias, mas tô aqui com vocês. O que custa, né? Vocês anotarem aí na agenda de vocês esse compromisso na semana que vem, no dia 28, às 8 horas, né? Se eu até de férias estou aqui com vocês, por que vocês não vão estar aqui comigo? Só quero ver, ó. E já compartilhem, tem, ó, um aviãozinho aqui, compartilhem com mais colegas, pelo menos 5 advogados, né, gente? Porque esse conteúdo aqui é só para advogado, tá? Ou então, se é aquela pessoa que acabou de fazer, ó, Nova Iguaçu, Patrícia, conheço tudo, tá? Ou então, ó, aquela pessoa que fez a prova ontem, domingo, que teve prova, o exame da ordem, a pessoa já tá se preparando, já manda para ela, fala, tu não gosta da área trabalhista? Então, já manda para ela, que ela com toda certeza já precisa aprender. Porque quando você chega para poder se candidatar lá para uma vaga, o que a pessoa te pede? Eu quero prática. E aí, como é que você tem prática se a pessoa acabou de se formar, se a pessoa acabou de passar na OAB? Aqui no perfil você vai ter prática pura. Você não vai ter esse negócio de só doutrina, não, só teoria, não. Você vai ter a prática da sala de audiência, tá bom? Ó, que bom, Guarulhos, São Paulo. Muito bom, só gente boa. Tá? Então, assim, já anotem aí. Boa noite, Flávio. Seja muito bem-vindo à nossa live, tá? E bora, gente, começar aqui, ó. Antes, deixa eu falar uma coisa. Eu quero que vocês fiquem aqui, ó, até o final, porque é muito conteúdo prático, onde eu mostro pra vocês como vocês devem ter segurança, clareza, mesmo diante de juízes arbitrários. Eu vejo que tem um monte, eu fico assistindo as audiências antes das minhas e vejo aquele monte de juiz escrachando advogado.
E eu fico ali, ó, pra morrer. Eu sempre converso com os advogados quando saem dessas audiências. Sabe por quê? Porque, primeiro, é um absurdo eles fazerem isso com a nossa classe. Então, eu não quero que vocês passem vergonha lá dentro da sala de audiência. Eu não quero ver juízes crachando advogado. Porque, ó, eu tenho muito professor, juiz, que eles são maravilhosos, mas isso é a minoria, infelizmente, gente. E aí, a gente, advogado, fica sendo esculachado, escorraçado dentro da sala de audiência, como se a gente não fosse nada. Então, é para isso que vocês precisam dominar a sala de audiência, para saber exatamente como se portar, para não ficar se tremendo na frente de ninguém, nem de juiz doido, nem de juiz de arbitrário, nem de advogado, entendeu? Nem de colega, que se diz colega, né? E fica lá, acabando com a gente, querendo gritar. Mas a gente não precisa ganhar no grito, não. A gente ganha o quê? Na estratégia, na técnica. É assim que a gente ganha, viu? Com bastante cordialidade, educação, é assim, é isso aqui que vocês aprendem, é prática pura, a prática da sala de audiência, viu? E aí, gente, deixa eu contar aqui pra vocês, qual é o nosso tema de hoje? 9 em cada 10 advogados erram na primeira audiência trabalhista, e eu vou dizer pra vocês o que 9 em cada 10 advogados erram na primeira audiência trabalhista, que acha que é moleza. Vocês vão saber exatamente, porque eu já passei também por isso. Mas vocês vão saber exatamente o que eu passei e o que eu não quero que vocês passem, tá? Mas deixa eu contar aqui pra vocês, ó. Antes, deixa eu perguntar, você já compartilhou com pelo menos 5 advogados? Eu tô te vendo. Tem aqui, ó, um aviãozinho pra você compartilhar. Então, compartilhe, tá? Porque tudo aquilo que a gente dá, o universo devolve pra gente dobro, né? Eu não tô te cobrando nada, a única coisa que eu tô te pedindo é pra você compartilhar. Porque tudo aquilo que você compartilha, o que o algoritmo ele diz? E esse negócio aí deve ser bom. Porque tem gente compartilhando, é porque é bom. Então, só isso que eu peço pra vocês. Que vocês compartilhem com mais colegas, advogados, ou então fizeram o exame agora domingo da OAB. Manda pra ele, porque ele já vai começar ali, ó, prática pura, tá bom? E eu tô vendo aqui, ó, gente, o que acontece nesse perfil, tá? Antes de eu começar o nosso tema, o que acontece nesse perfil? Eu tô aqui com vocês segunda, terças e quartas. Segundas e terças são temas exatamente práticos, conteúdos ali de casos concretos, tudo da prática da sala de audiência, onde se você quiser entrar ao vivo comigo, ó, é só pegar, tem uma câmerazinha ali, clica ali que eu vou te puxar ao vivo. Boa noite, Viviane, minha aluna querida. Olhos 835, que eu não sei qual é seu nome. Se quiser me diga qual é seu nome, de onde você é, que eu prefiro para poder te chamar o nome certinho. Viviane, minha aluna, tá querendo entrar ao vivo? Me diga aí. Então, gente, segundas e terças, casos concretos, eu trago aqui temas exatamente da sala de audiência, tudo aquilo que vocês realmente precisam, a prática da sala de audiência. E como eu sempre falo, eu falo aqui com vocês, mas eu falo principalmente com os meus alunos do curso lá do método VDA, que é o Vivenciando e Dominando as Audiências. O que eu sempre falo? Eu digo que a audiência, ela não começa na sala de audiência física ou virtual, ela começa, ó, lá na entrevista com o seu cliente. Então eu falo sobre tudo, até as razões finais, ou seja, tudo aquilo que vem antes da sentença. Eu falo aqui com vocês. E sempre sobre conteúdos práticos, eu trago exemplos que eu trago casos concretos que eu vivenciei, exemplos de coisas que eu vejo acontecendo na sala de audiência, tá? Tudo para quê? Para que vocês não fiquem só na teoria, porque a teoria não leva ninguém a lugar nenhum. Eu fiquei ali 5 anos dentro da sala da faculdade, só na teoria, e quando cheguei na sala de audiência, eu quebrei, foi minha cara muitas vezes, mas eu não quero que vocês passem por isso, tá bom? Então, já que eu não quero que vocês passem por isso, eu tô trazendo aqui para vocês exatamente conteúdo riquíssimo para que vocês cheguem lá na sala de audiência preparados, tá bom? Deixa eu só perguntar aqui que agora tá na hora da comida dos cachorros. Ô marido, você colocou o remédio do Bujão. Bujão é um dos meus cachorros, gente. Para quem não sabe, tá? Eu tenho hoje em dia 2 cachorras, porque a minha outra cachorrinha faleceu. Olha aí, ó, a outra comendo a comida de Belu, tá? Eu tenho 2 cachorrinhas, que bonas. Seja muito bem-vinda. Tem que botar mais comida para Belu, que
A gente tá na casa aqui do tio do meu marido e tem uma outra cachorrinha que é muito boazinha, mas ela é comilona que só, gente. Eu tô aqui fazendo a live e tô olhando. Vocês podem ver, né, que eu tô num cenário diferente, que eu tô bem na cozinha, entre a cozinha e a sala, e eu tô vendo tudo acontecendo aqui. Imagina, Naisa. A única coisa que eu sempre peço pra vocês, né? É Naisa ou Naísa, você me perdoe, tá? É que vocês compartilhem com os colegas. Então, ó, segundas e terças a gente tem conteúdo prático às 19 horas. Às quartas-feiras a gente tem um conteúdo que só fica disponível para os meus alunos, mas se vocês querem, vocês podem participar aqui comigo, que às 19 horas, toda quarta-feira, já coloca na agenda de vocês, porque é um conteúdo que não fica gravado e que eu trago especialmente para vocês que estão aqui comigo ao vivo. Se tu não estiver ao vivo, tu perdeu. A menos que você seja meu aluno, aí você vai poder chegar lá na plataforma e assistir, mas tá tudo certo. Tá? Então já anota aí, ó. Porque os conteúdos de segunda e terça, gente, vocês até conseguem assistir gravado. Mas o conteúdo de quarta-feira, não. Tá? O conteúdo de quarta-feira, ele fica só naquele horário, de 19 às 20 horas. E acabou a oportunidade, tá? E o que acontece na quarta-feira? É uma análise de audiência real. Ou seja, é uma audiência que efetivamente aconteceu, seja ela presencial ou virtual, mas que foi gravada. Geralmente são audiências o quê? De instrução ou audiências unas, ou seja, que aconteceram a audiência por inteiro, porque a audiência inicial, a audiência de conciliação, os juízes não costumam gravar, tá? E aí, se você também quer ver, Aline, eu quero saber se naquela audiência eu fui bem. Você pode ver? Posso, mas você precisa me mandar o número, tá? Porque é isso que eu faço com os meus alunos. Eu já sei as audiências que eles vão fazer, a gente faz toda a preparação anterior à audiência e depois eu analiso essa audiência que eles fizeram, quando é gravada. Então, se você também quer ter a sua audiência analisada na quarta-feira às 19 horas, manda o númerozinho do processo que eu vou fazer essa análise, tá bom? Mas aonde que acontece? Lá na sala secreta do Zoom. E como que você faz para estar lá dentro? É só entrar em um dos grupos do WhatsApp, no Clube dos Advogados Estrategistas, que vocês vão ter acesso totalmente gratuito, gente. Mas para isso vocês precisam estar ao vivo comigo, quarta-feira às 19 horas, tá? Então, segunda-feira aqui no Instagram, terça-feira no YouTube e quarta-feira na sala secreta do Zoom, sempre às 19 horas. Mas não esqueça, se você tá aqui, não esqueça que hoje a gente já começou a falar do evento 100% gratuito. É a imersão audiência na prática que vai ter no dia 28 às 20 horas. É só se inscrever no link que tá na bio, tá bom? 100% gratuito, 100% online. Boa noite, Dr. Rafael Alves, seja muito bem-vindo. Tá? Então, sabendo o que acontece aqui, que vocês já tomaram ciência, então bora lá para o nosso conteúdo. 9 em cada 10 advogados, deixa eu até colocar aqui, porque a pessoa, né, também não tem lá uma memória de elefante. O assunto a gente sabe, mas o tema específico, o erro que 9 em cada 10 advogados cometem na primeira audiência trabalhista. E aqui eu vou ajudar vocês como vocês podem evitar esse erro, esse erro crasso, tá? O que é, gente? A primeira audiência. Eu vou dar como exemplo aqui, vou começar contando como que foi minha primeira audiência trabalhista. Eu fui convocada para fazer uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, se vocês querem saber o que aconteceu comigo, eu simplesmente peguei, botei minha cara lá, porque eu tinha entrado num escritório aí para poder, não foi nem um escritório, eu fui convocada. Olha, gente, para quem não conhece a minha história, eu estagiei e fiz a prova da OAB em Direito Civil. Eu não tinha nada para estar aqui. Mas, assim, eu até peguei, eu tive que fazer a colação de grau com antecedência. Não fiz nem com os meus colegas da minha turma, porque o escritório que eu trabalhava precisava dessa colação com antecedência. Só que eu não fiquei ali nem um mês, porque eles desfizeram lá a tal sociedade. E acabou que eu fui deslocada. Não, eu saí do escritório, óbvio, né? Porque eles desfizeram a sociedade. E aí, com isso, uma pessoa me chamou para eu poder cobrir uma vaga. A vaga dela,
porque ela entraria de licença maternidade e precisava de alguém ali por mais ou menos um mês. Aí eu falei, tá tudo certo. Aí ela falou assim, olha, mas 95% dos casos aqui são cíveis, 5% trabalhista. Eu falei, mas eu não sei nada de trabalhista. Ela falou, não, é bem pouquinho. E se eu contar pra vocês que eu vi um único processo que se tratava de direito civil, o restante era tudo trabalhista. Gente, não sabia nem a diferença do artigo 467 para 477 da CLT, para vocês terem uma ideia. Vocês verem o quanto eu não sabia. E aí, exatamente onde entra a coisa, eu peguei e fiquei ali, quase enlouqueci. Minha mãe só falou assim, minha filha, a única coisa que a sua mãe pode te ajudar é te dando uma CLT comentada. Ela me deu uma CLT comentada, um livro de Direito e Processo do Trabalho e o outro, boa noite, doutora Daniela, seja muito bem-vinda. E o outro foi exatamente o manual do advogado, que esse daí eu tenho até hoje. E era a única coisa que eu tinha. E eu tinha que me virar com aquilo ali, eu me virei. Só que aí eu me apaixonei pelo direito do trabalho e acabei caindo, né? E todo esse período que eu advogo, gente, tem praticamente mais de 10 anos, é na área trabalhista. E nisso eu peguei e falei, não, vou fazer audiência trabalhista. Peguei, me cadastrei lá para fazer para um escritório. E nesse escritório eles me chamaram para eu fazer uma audiência, era uma audiência de conciliação, gente. Eu falei, audiência de conciliação, negócio fácil, que só qual é a dificuldade de chegar lá e fazer um acordo? Pois bem, gente, cheguei lá, não sabia nem como é que ia fazer o bendito acordo, que eu não sabia essa história de multa e como é que era para poder baixar, o que seria bom pro meu cliente, o que não seria. Final da história não, resumo da ópera, né? Resumo da história. O cliente, ele nunca mais quis me contratar, porque eu não sabia fazer nada. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas mesmo assim, eu fui persistente, caí num escritório grande e fui advogar. E lá dentro eu aprendi realmente como que era advogar, quebrando a minha cara, mas com isso eu acabei ali começando, analisando as audiências. Como é que eu analisava as audiências? Chegava para minha audiência com antecedência, porque eu sabia que eu tinha dificuldade. E aí ficava assistindo as outras, porque queria ver o que estava acontecendo. Mas aí o que tem a ver, Aline, esse negócio com esse tema que tu falou, que é o erro de 9 entre 10 advogados, em cada 10 advogados que eles cometem na primeira audiência? É exatamente esse erro que eu cometi. Achar que uma audiência de conciliação ou uma audiência inicial é bobagem, que não é nada. A audiência, conciliação inicial é um tiro de letra, isso é moleza. Não, gente, não é moleza não. Tanto não é que esse escritório pagava bem, tá? Era um escritório que eu contratava correspondente, né, audiencista, e eu perdi. Nunca mais eu fiz audiência, mas justamente por isso, porque eu estava entre esses 9 advogados, em cada 10, que cometem esse mesmo erro na primeira audiência. É a gente achar, é a gente subestimar uma audiência de conciliação ou uma audiência inicial. Tá? Porque conciliação, gente, tem todas as audiências. Tá? Todas, independentemente dela ser na fase de conhecimento ou na fase de execução. Mas o grande erro é você subestimar o tipo de audiência. É você achar que é uma audiência simples de se fazer, né? Mas não é. E aí, esse maior erro é você achar que uma audiência inicial ou uma audiência de conciliação vai ser tranquila. Só um minuto. Marido, você deu o biscoito pros cachorros? Não, deu? Então tá bom. A gente tá aqui, mas a gente tá de olho ali. Tá? E aí, esse é o maior erro, gente. É a gente subestimar o tipo de audiência, achar que uma audiência inicial, uma audiência de conciliação, vai ser uma audiência tranquila, porque não é. Tá? Tem algum curso para aprender a usar o PJE? Então, Naisa, no método VDA, a gente tem lá um módulo chamado Fundação, que é exatamente para aquele advogado que acabou de passar na prova da ordem e não faz ideia de como ele entra no PJE. A gente tem um módulo só disso. E é um módulo assim, ó, rápido, que você consegue pegar aquilo ali, ó, com bastante rapidez e eficiência. É isso que faz toda a diferença. Como que você vai aprender ali
abrir o PJE, como você vai se habilitar no processo, como você vai fazer um protocolo de uma inicial, com todo o passo a passo, como você vai fazer um protocolo de uma defesa, tá? Então, tudo ali vocês têm nesse módulo chamado Fundação. É porque quando eu montei, inclusive, gente, esse método VDA, na minha cabeça, eu dizia assim, eu preciso ensinar exatamente aquilo que eu não tive. Porque, olha, eu cortava um dobrado, gente, para poder entrar no bendito PJE, porque eu era acostumada apenas com antigamente não era tudo PJE, tá? Lá em 2015 não era tudo PJE. A gente tinha um sistema para a justiça comum e outro para a justiça do trabalho. Então, ó, eu tomei uma coça. Mas por isso que a gente tem esse módulo Fundação, tá bom? Onde eu explico tudo isso. E aí, voltando aqui, esse erro, gente, de subestimar o tipo de audiência que você vai fazer, principalmente quando fala assim, é só uma audiência inicial, é só uma audiência de conciliação, não é só, tá? Principalmente, sabe por que não é só? Porque quando você vai fazer uma audiência inicial, por exemplo, você vai chegar lá e o juiz, a primeira coisa que ele vai te perguntar, depois que verificar se as partes estão lá. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Quando você chega lá, ele pergunta, reclamante tá aí, reclamado tá? Qual é o seu nome, doutor? Qual é o seu nome, doutora? Vai pegar e vai... Primeira pergunta depois disso. Alguém aqui, vocês já conversaram sobre acordo? E aí, eu não quero que vocês fiquem com aquela cara ali, ó, de o que ele tá perguntando, que eu não faço a menor ideia. Tá? Que foi a cara que eu fiquei com uma cara de tacho. E aí ele vai perguntar, doutor, vai perguntar para o advogado reclamante, tem pretensão de acordo? Vai perguntar para a advogada reclamada, tem alguma proposta? Porque quando você é advogado de reclamante, você não tem proposta. Quando você é advogado de reclamante, você tem pretensão, ou seja, você pretende algum valor. E da onde que você tira esses valores? Da sua inicial, dos seus pedidos. E se você tiver a visualização daquela defesa, você ainda tem mais. Além dos pedidos, você vai saber quais são as alegações da defesa. Você vai saber se você só precisa fazer contraprova ou se você tem que fazer prova. E aí você, ó, coloca ali na balança e você sabe exatamente se você precisa de... Ah, não, eu posso aqui, ó, considerando que é reclamada, vamos supor, não trouxe os cartões de ponto, que é a obrigação dela, eu posso aumentar esse valor aqui dessa minha pretensão, se eu tiver pelo reclamante. Mas, se eu vejo que a reclamada juntou os cartões de ponto, e os cartões de ponto não são britânicos, o que é um cartão de ponto britânico? É aquele cartão de ponto que os horários são fechados, de 8 às 17 todo dia, de 9 às 18 todo dia, não tem variação na minutagem, tá? Aí eu vou falar, eu olho ali, bom, a reclamada trouxe cartão de ponto, variáveis, trouxe contra-cheques, comprovando o pagamento daquelas horas extras, então já uma coisa que eu não tenho. Ah, não, mas eu tenho ali um pedido de nulidade de justa causa. O ônus da prova é de quem? É da reclamada. E aí, quando você chega nessa audiência inicial, que aquela pessoa que assistiu essa live, que na verdade é uma verdadeira aula, você já vai falar, não, eu não posso achar que é só uma audiência inicial. Sabe por quê? Porque o artigo 848 da CLT, gente, ele é bem categórico dizendo que o juiz, ele pode interrogar as partes a qualquer momento, em qualquer audiência. Isso significa que se você for para a sala de audiência inicial ou de conciliação, pensando que o juiz não vai perguntar nada para o seu cliente, se você chegar aqui, aqui não, né, porque eu estou na Bahia, mas se você chegar no Rio, na 48ª, com o doutor Cláudio Olímpio, ele vai interrogar o seu cliente, seja ele reclamante, seja ele reclamado. E eu digo isso, sabe por quê? Justamente porque eu tropecei nele. E foi exatamente o primeiro juiz que eu vi interrogando as partes. E eu, como vocês podem perceber, eu sou um pouco sem filtro, eu sou aquela pessoa que sou muito, ajo muito por impulso, né? Eu primeiro falo e depois eu penso um pouco, mas na verdade, ali eu tinha pensado, mas eu precisava dar uma freada no juiz. E aí o que aconteceu?
O juiz, eu estava pela reclamada, esse juiz, ele começou a querer interrogar o meu preposto. E na hora que ele foi perguntar, mas seu fulano, era mesmo assim? Eu virei e falei, opa, excelência, pela ordem. Hoje é só uma audiência inicial. E é isso que eu não quero que vocês façam. E aí ele falou assim, é uma audiência inicial, mas eu posso perguntar em qualquer audiência. Eu não tenho que pedir autorização para a doutora. Ele me deu um verdadeiro coice, né, gente? Mas eu na hora respirei, porque eu nunca tinha visto isso. Apesar de estar lá no 848, nenhum juiz ainda tinha feito isso, porque eu era muito novinha de carteira. Eu não tinha 1 ano, não tinha 2 anos de carteira fazendo audiência. E aí, quando ele falou isso, quando eu digo que eu também acabei pensando, é que eu dei uma possibilidade do meu cliente respirar e saber o que ele ia responder. E sabe qual foi a sorte? Porque eu, independentemente disso, sempre tive o hábito de conversar com todos os meus clientes. Porque mesmo nunca tendo acontecido, eu já tinha esse hábito de conversar, perguntando se ele sabia do caso, tudo mais. E aí, esse meu preposto, ele até tinha conhecimento, mas é onde a gente precisa, onde eu quero que vocês não sejam pegos de surpresa, onde vocês não errem. Porque audiência inicial, audiência de conciliação, o juiz pode interrogar seu cliente. E se, qual é aí você vai me perguntar assim, Aline, mas qual é a importância de eu conversar com o meu cliente? Ele falou tudo pra mim, eu montei inicial exatamente como ele queria. Lê do engano, tá? O cliente, ele é igual a gente. Ele esquece o que ele comeu ontem. Por mais que ele tenha te contado toda a história, ele pode esquecer alguma coisa e ele vai chegar lá na sala de audiência e ele vai esquecer. E não vai ter como ele voltar atrás dizendo, ah, não, é verdade, aconteceu desse jeito. Não. Tá? Então é para isso que você precisa conversar com o seu cliente, porque se o juiz ele pode interrogar a qualquer momento, se o seu cliente chegar lá na sala de audiência, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu beber um pouco de água. Se o seu cliente, peraí, coloquem as perguntas se vocês estiverem aqui, ó, nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, tá? Se vocês chegarem lá na sala de audiência e o cliente de vocês, por exemplo, tem um pedido de rescisão indireta, tá? E esse seu cliente, ele diz, o motivo que você coloca lá na sua inicial é porque a empresa deixou de recolher, deixou de fazer o repasse do FGTS. Apesar de ter um incidente de recurso de revista repetitivo, dizendo que isso sim é causa de rescisão indireta, que o empregador vai ter que pagar, como se ele tivesse dispensado imotivadamente. Se o seu cliente chegar lá na hora e disser que ele, na verdade, ele saiu da empresa, ele pediu demissão, por exemplo, porque ele queria ir para a cidade dele, ou porque ele conseguiu um outro emprego, ele não vai conseguir essa rescisão indireta. Logo, isso vai afetar o quê? Os seus honorários. Então, é por isso que você precisa conversar com o seu cliente, para que você lembre a ele, olha, fulano, quando o senhor veio me procurar, o senhor disse que não estava satisfeito com a empresa, porque a empresa não estava fazendo os repasses do seu FGTS. Logo, se o juiz perguntar isso para o senhor, é essa a resposta que o senhor precisa dar à senhora. Porque se o senhor ou a senhora responderem qualquer coisa divergente disso, o juiz, você não vai receber a diferença dessas verbas rescisórias, não vai receber a multa dos 40% do FGTS, não vai conseguir sacar o seu FGTS, não vai conseguir se habilitar para o seu seguro-desemprego. Então, é isso que vocês precisam colocar na cabeça do cliente de vocês. Então, toda essa preparação... Boa noite, Anexivaldo. Seja muito bem-vindo, Alexander. Tá? Então, é isso, é para isso. Vocês precisam conversar com o cliente de vocês. Toda a preparação que eu faço com os meus alunos, vocês precisam se preparar para essa audiência. Então, se você ainda não é meu aluno, espero que você já tenha se inscrito no evento do dia 28, às 20 horas, que o link tá na bio. O evento é gratuito, gente, não tem desculpa, nem mimimi, porque você não precisa também se deslocar, tá? É só isso. Então, exatamente por isso, vocês precisam se preparar para essa audiência de forma estratégica. E a preparação engloba conversar com o cliente de vocês
independentemente de ser uma audiência de conciliação, ser uma audiência inicial, uma audiência una ou uma audiência de instrução. O cliente de vocês tem que estar na ponta da língua exatamente daquilo que está dentro da sua inicial ou da sua defesa, a depender por quem você esteja. Aline, mas você está querendo dizer que o meu cliente precisa mentir? Em hipótese alguma. Porque o que você pressupõe? Se tudo aquilo que está na inicial ou na defesa foi o que o seu cliente falou. Então, você só vai conversar com ele o que está ali dentro. Você vai perguntar, seu fulano, eu tô vendo aqui, ó, o senhor falou isso, isso e isso. Era assim mesmo? Se em algum momento ele pestanejar ou disser, não era bem assim, aí você precisa pedir um aditamento dessa inicial ou pedir um complemento dessa sua defesa, informando, excelência, não foi bem assim, acontecia de outro jeito, eu preciso aqui aditar. Ou se for de preferência que vocês tenham essa conversa com o cliente de vocês, até no dia anterior, já peticione, já protocole aos autos, tá bom? Então, exatamente para isso. A preferência é sempre o quê? Tá? Eu tenho até aqui um dos meus seguidores, que eu esqueci o nome dele, peraí que eu vou olhar aqui. Tô procurando ele aqui, que eu vou achar. Cadê ele, gente? Ele tava aqui agora há pouco. Edu. O Edu, salvo engano, ele também é correspondente, ele também é audiencista. E aí diz assim, Aline, mas e se eu for audiencista e eu precisar, como é que eu vou me antecipar assim? Aí o que eu falo, Edu? Quando a gente é audiencista, que eu também muitas vezes sou audiencista, eu amo fazer audiência, tá? Independentemente de ser somente o meu cliente, que eu fiz a inicial ou eu fiz a defesa, o que eu faço? No dia anterior, até 24 horas antes, quando o cliente que me contratou me passou os dados, eu converso com esse cliente e se tiver testemunha eu também converso. Para que eu converso? Porque se tiver qualquer equívoco ali, eu tenho tempo de conversar com quem me contratou, tá? E aí eu já passo, olha, o cliente está passando isso. E se não for feito nada até no dia anterior, quando chegar dentro da sala de audiência, eu vou falar. Por quê? Independentemente de eu ter sido contratada para aquele ato, eu não vou ficar com cara de tacho lá dentro, porque o colega que me contratou não peticionou. Então, eu simplesmente vou informar para o cliente, assim, seu fulano, exatamente isso, eu vou informar. Excelência, pela ordem, eu gostaria aqui de requerer, se eu estou pelo reclamante, gostaria de requerer aqui um aditamento inicial ou informar um erro material que ocorre aqui nessa inicial. E se eu estiver pela reclamada, excelência, gostaria de informar que é um erro material e requerer aqui o ajuste. E vai constar isso na ata de audiência, certo? Porque eu não vou ficar lá igual já aconteceu uma vez comigo. Eu, advogando, estava num escritório, estava atuando por um reclamante. O reclamante chegou para mim, eu falei assim, olha, seu fulano, aqui na inicial diz que o senhor trabalhava de tal hora a tal hora e que o senhor não podia marcar o ponto corretamente. Isso procede? Falou, não, doutora, não procede não, eu registrava corretamente. O problema é que eu não recebia as horas extras. Aí eu falei, então, pois bem, eu vou chegar lá dentro e vou informar isso, tá tudo certo? E assim eu fiz. Excelência, pela ordem, eu gostaria... Sabe por quê, gente? Porque o cliente, ele vai pegar e vai falar diferente daquilo que tá na inicial. E aí, a gente como advogado, desculpa o termo, a gente acaba recebendo um esculacho do juiz, que o juiz vai achar que a gente estava querendo ali se dar bem. Sabe aquele se colar, colou? Eu não tô ali para poder ficar olhando para a cara do juiz quase todo dia e ainda ficar tomando ali esporro dele como se eu realmente estivesse ali fazendo papel de mentirosa. Então, já que eu não sou mentirosa e eu não quero perder a minha autoridade perante os juízes, eu jogo exatamente o jogo limpo. Se eu não acredito naquilo ali, como é que o outro vai acreditar? Então, eu preciso primeiro de tudo acreditar. Eu não mando meus clientes mentirem de jeito nenhum. E aí, assim eu fiz. Excelência, pela ordem, meu cliente informou que ele registrava o horário correto, porém não eram pagas. E aí, a única coisa que eu preciso demonstrar é o horário estava correto e fazer ali por amostragem, isso é prova documental, através dos contra-cheques do meu cliente que não eram pagos. Bom,
Mas se esse meu cliente dissesse, Aline, eu consegui registrar o horário de entrada, mas o horário de saída era errado. Aí eu vou precisar comprovar apenas o horário de saída. Entenderam, gente? Então a gente sempre deve agir de forma correta. Sabe por quê? Porque hoje a gente tá ali, amanhã a gente também tá ali, o cliente não tá, mas a gente vai estar ali. E aí a gente é que vai perder moral com aquele juiz. A gente vai ficar mal visto pelo outro colega, porque ele vai falar, e essa advogada aí, ó, só fala mentira. E eu tenho vários colegas assim, que eu já sei que eu vou chegar na sala de audiência, e eu sei que é um monte de mentira. Eu advogava, gente, para Casa de Bahia, Ponto Frio, que é Via Varejo. O que mais tinha de advogado contando a mesma história no Brasil inteiro, era impressionante. A pessoa trabalhava na Bahia, trabalhava no Distrito Federal, em Brasília, e ela trabalhava 12 horas por dia, todo santo dia. Todo mundo só fazia 30 minutos. Como é que vocês querem que um juiz acredite nisso? Se já teve um monte de perícia naquele bendito relógio. Então, assim, a gente também precisa saber que tudo tem limite, entendeu? A Naisa colocou aqui o aditamento. A minha equipe vai colocar na bolinha de perguntas que eu já tô terminando, né? A pessoa vai se alongando aqui, eu já vou te responder, tá, Naisa? Então, gente, o erro entre 9 em cada 10 advogados que cometem na sala de audiência é justamente nós acharmos, principalmente quando a gente acaba de se formar, que uma audiência inicial, uma audiência de conciliação não é nada. Que a gente pode chegar lá, ó, despreparado, chegar em cima do laço, 10 minutos faltando para a audiência, não conversar com o cliente, não tem problema nenhum, porque tem. Sabe por quê? Porque vai chegar lá, o cliente vai responder errado e vai ter prejuízo para os seus honorários, e aquele cliente, ele ainda vai dizer assim, mas a doutora não falou nada comigo, o doutor não falou nada comigo, é o que eu mais escuto. E o que eu mais vejo colegas meus chegarem e falar, Aline, mas era só uma audiência inicial, poxa, chegou e fez isso, gente. Eu tenho mais de 10 anos aqui. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao nosso perfil. Eu tenho mais de 10 anos só fazendo audiência. E não tem um ano e pouquinho, que uma cliente minha, eu conversei com ela, ela me passou toda a inicial, atuando pela reclamante, e chegou lá na sala de audiência, uma audiência inicial, ela soltou lá algo que eu olhei pra cara dela e falei, nem pra mim tu falou isso, abençoada. E aí, sabe o que o juiz fez? A juíza fez? Ela simplesmente informou, doutora, considerando aqui a resposta da própria reclamante, eu entendo que não há que se falar em pagamento de vale-transporte. E o que eu tinha para falar? Porque a cliente confessou ali algo que nem para mim ela contou. Então, é sobre isso. A gente precisa estar preparado. Mesmo a gente preparado, isso acontece. Imagina se a gente não estiver preparado, se a gente não conversar com o cliente. Imagina você pedir uma reversão de um pedido de demissão em pedido de dispensa imotivada por rescisão indireta, ou seja, a empresa cometeu uma conduta grave ali, cometeu algo grave, um descumprimento contratual, e você chegar lá na sala de audiência, o cliente fala totalmente diferente. Olha o trabalhão que você teve para montar aquela bendita inicial, olha o trabalhão que você teve para chegar até ali, que muitas vezes a audiência presencial você tem que se deslocar. Entenderam, gente? E aí, como é que vocês evitam isso? Evitam conversa, fazendo toda essa preparação com esse cliente, sabendo exatamente, explicando exatamente tudo aquilo que vai acontecer dentro da sala de audiência, seja ela uma audiência de conciliação, uma audiência inicial, tá? E amanhã eu vou trazer aqui para vocês exatamente como que vocês vão trazer, como vocês vão levar na sala de audiência, tá? Pretensão e proposta de conciliação, de modo que vocês vão saber exatamente o que vocês vão informar lá na hora, e o juiz não vai, ninguém nunca mais vai falar para vocês o que eu já ouvi uma vez. Justiça do Trabalho parece até leilão, é quem dá mais ganha. Aí eu falei, como é que é? Justiça do Trabalho é igual leilão. Porque você chega lá, o advogado, assim mesmo, o advogado não sabe nem por que está pedindo, ele simplesmente olha para os valores lá, eu quero 50 mil, eu quero 30,
E aí o juiz diz, não, eu vou dar 20. E aí o outro diz, eu só dou 10. Não, eu não quero advogado, não quero nenhum dos meus seguidores aqui, nenhum dos meus alunos chegando lá e ficando dando valor em acordo, tá? Sem saber o porquê, porque vocês precisam, antes de tudo, saber exatamente por que vocês estão pedindo cada valor. Isso é o que mais importa, sabe por quê? Porque quando você sabe o porquê que você pretende aquele valor, por que você está oferecendo aquele valor, o juiz, ele te olha com outros olhos. Ele vai falar assim, esse advogado, ele sabe por que ele está pedindo isso. Sabe de quem é o ônus da prova, sabe se ele precisa fazer prova ou contra-prova. E isso muda a forma como o juiz te olha, como ele te respeita. O outro colega, ele já vai saber que ele não tem como te passar para trás. Ah, não, ó, doutor, é só isso aí que eu tenho. Porque a gente, quando também tá pela reclamada, a gente também precisa saber o porquê que a gente tá, por que a gente tem aquela proposta. A gente não chega lá oferecendo, a empresa pegou e me deu 30 mil reais para oferecer, eu vou oferecer os 30, não. Amanhã vocês vão aprender exatamente como vocês vão fazer isso, tá? Exatamente, eu vou trazer aqui para vocês e vocês nunca mais vão cometer esse outro erro, tá? Naisa tá perguntando, já teve aula de ônus da prova e contra-prova? Teve uma palestra maravilhosa, Naisa. E, equipe, me diz aí se tá disponível ainda no YouTube, porque eu disponibilizei, foi semana passada, que eu fiz em parceria com a OAB de Pato Branco, Paraná, tá? Eles me pediram e eu fiz uma palestra lá, foi maravilhosa a palestra, Naisa. Durou 2h30 e podia ter durado muito mais, mas eu já tava assim, eu já não aguentava mais. Deixa eu te responder aqui. Vamos lá. A primeira pergunta foi da Naisa, mas o pessoal aqui já colocou aqui que eu pedi. Esse aditamento pode ser solicitado após a reclamante responder de forma diferente. Esse aditamento pode ser solicitado após a reclamante responder de forma diferente em audiência. Ela já respondeu diferente na inicial. Ainda assim, o juiz aceita a correção? Esse aditamento, gente, como é que você vai fazer? Cheguei ali numa audiência. Deixa eu fechar aqui. Cheguei ali numa audiência. Cheguei numa audiência inicial ou uma audiência una, tá? Ou uma audiência de conciliação, a primeira audiência, tá? Você conversou com o seu cliente disse que algo que você colocou ali não era exatamente daquela forma. Você pode, o ideal é o quê? Que até o dia anterior ou antes dessa audiência você faça um aditamento. Como é que é esse aditamento? Eu sempre digo que é melhor fazer o que a gente chama vulgarmente, tá? Não é o termo correto, uma emenda substitutiva, trazendo toda a inicial exatamente com aquelas informações novas, mas toda a inicial corrigindo aquilo que seu cliente disse que não era bem daquele jeito, tá? E aí você vai trazer ali. Ou se você preferir, não, Aline, o meu cliente chegou na sala, chegou um pouco antes da audiência e me falou que não era bem assim. Você vai chegar, pegou, qualificou as partes ali, tudo bonitinho. Você vai falar, excelência, pela ordem. Eu gostaria de fazer um aditamento aqui, porque o meu cliente acabou de me informar que tal coisa, vamos supor, ele registrava o horário correto, mas ele não recebia o pagamento daquelas horas extras e ele também não podia compensar. Então eu gostaria de colocar essa informação aí, porque na inicial consta como se ele não registrasse corretamente, mas não era bem assim. E aí o juiz vai fazer ali na ata de audiência e ele vai perguntar assim para a reclamada. Empresa reclamada, vai trazer prejuízo para a sua defesa? E aí essa reclamada, qual é o papel da reclamada dizer? Traz, sim, prejuízo, porque afinal de contas, qualquer coisa que modifique naquela inicial traz prejuízo para ela. Logo, se traz prejuízo, ela precisa apresentar uma nova defesa específica sobre aquilo ali que foi alterado, tá? Então, nessa primeira audiência de conciliação inicial ou uma audiência una, você ainda consegue fazer ali por escrito.
E se porventura você caiu de paraquedas numa audiência de instrução e verificou um erro, você vai não cabe mais ali aditamento, tá? O que vai caber é você tentar informar para o juiz: excelência, verifiquei aqui que tem um erro material, não era bem assim, era assado, gostaria de fazer essa retificação. Se for algo que seja só para retirar, que não vai prejudicar a empresa não vai se opor. Mas caso contrário, você precisa ali da concordância daquela empresa, tá? Deixa eu passar aqui. A Anaísa me perguntou. Eu respondi tudo que você me perguntou aqui. Ela colocou: esse aditamento pode ser solicitado após o reclamante responder de forma diferente em audiência. Ele respondeu diferente na inicial, ainda assim o juiz aceita essa correção. Porque assim, a petição inicial é a primeira petição protocolada nos autos, certo? Então, se chegar na sala, antes de você começar a audiência de instrução, você já informar, o juiz vai acabar acolhendo. Se for numa audiência de instrução, você vai precisar da concordância da empresa, tá? Mas o não a gente já tem. A gente tem que ir atrás do depende, pode ser que sim, tá bom? Aí, por que caracteriza a confissão? Eu não consegui entender bem, Naisa, o que seria por que caracteriza a confissão, tá? Seria porque ele estaria ali, isso aí a gente está falando numa audiência inicial, uma audiência, aquela primeira audiência, tem alguns juízes que eles designam uma audiência de conciliação. Aí acabou de protocolar a inicial, mandou apresentar a defesa e agenda designa uma audiência de conciliação para verificar se as partes têm interesse em compor. Aí nessa audiência, ou uma audiência inicial ou uma audiência una, você ainda pode aditar, tá? Mas isso tudo tem que ser antes de qualquer tipo de interrogatório, ou seja, acabou de dar ali, esse aqui é o reclamante, esse aqui é o reclamado, dados do advogado reclamante, dados da advogada reclamada. Passado disso, excelência pela ordem, aí você vai trazer ali essa informação nova, tá? Se você não conseguiu fazer antes da audiência peticionando, tá bom, Naisa? Porque senão não vai caracterizar nenhum tipo de confissão. A confissão, ela vai caracterizar o quê? Se ela confirmar ali os fatos exatamente de forma contrária àquilo que que foi colocado na inicial. Naisa colocou assim: ele respondeu em audiência algo diferente do que o advogado colocou na petição. Aí o advogado foi pego de surpresa. Ainda assim é possível pedir o aditamento? Aí, Naisa, o que você pode tentar se sair, tá? Via de regra, não. Como que você pode tentar se sair? Excelência, pela ordem. Eu sei que não é o momento correto, mas considerando já aqui a informação, eu gostaria então de tentar ali retificar. Mas raríssimos os juízes vão aceitar isso, tá? Por quê? Já houve a confissão ali. Independentemente do que você colocou, sempre vai sobrepor exatamente a informação de forma oral ali dada pelo seu cliente, tá? Prestada pelo seu cliente. Aí você colocou, houve confissão do reclamante. Houve confissão do reclamante. Não tem muito para onde a gente correr, tá? Por isso que é sempre importante, gente, conversar com o cliente, tá? Antes da audiência, para você já ali, acertar todos os pontos com ele e você não passar nenhum tipo de aperto na sala de audiência, tá? Durante o depoimento. A Viviane perguntou assim: qual a diferença entre aditamento e emenda substitutiva? O aditamento, gente, a gente é que faz até antes do recebimento da defesa, tá bom? Vamos supor assim, cheguei, vi ali que o cliente, vou trazer um outro exemplo. Meu cliente disse, tinha me passado que ele saiu do trabalho
porque ele deixou ali ele começou a ser deslocado, desviado para exercer outras atividades que não eram as da função que ele foi contratado. Aí, chegado ali na sala de audiência, antes da audiência, ele me disse assim, não era bem assim. Eu sempre fiz essa função. O que significa? O desvio de função ou acúmulo de função, ele se caracteriza quando você, a partir de um dado momento, não do início do seu contrato, do contrato do seu cliente, ele já se obrigou a fazer aquilo. E aí, isso não vai dar desvio. Por quê? Se eu digo pro juiz que o meu cliente, apesar dele ter sido contratado, vamos supor, como vendedor, ele desde o primeiro dia, ele também limpava a loja, isso não vai caracterizar um desvio ou um acúmulo de função, sabe por quê? Porque ele sempre fez aquilo. Então, ele já estava obrigado a tal. Mas se eu digo assim, o meu cliente foi contratado como vendedor, a partir da segunda semana de trabalho, a empresa começou a colocá-lo para lavar banheiro. Aí eu tenho como pedir um desvio, porque, afinal de contas, ele, além da função dele, ele estava fazendo atividade de outra função. Aí sim. E aí, como é que eu vou poder falar isso lá dentro da sala de audiência? Primeiro momento que eu estiver ali para falar, excelência, pela ordem, meu cliente me informou que não era assim, era assado. Isso é a forma, tá? E aí, respondendo aqui, a diferença entre aditamento e emenda substitutiva. O aditamento, Viviane, a gente faz a emenda, tá? Não seria a emenda substitutiva, mas a emenda, quem determina é o juiz. O juiz verificou ali. Isso acontece muito, sabe quando? Quando a gente apresenta a inicial e a empresa apresenta a defesa, o juiz verifica lá que tem uma inépcia. E aí ele fala assim, vou conceder prazo para emenda a respeito deste tópico aqui, deste item, tá? Aquela inépcia do tipo, não tô conseguindo entender, pediu uma equiparação e não informou quais eram as atividades exercidas pelo reclamante, pelo paradigma. Aí o juiz, a empresa não consegue se defender, logo o reclamante precisa apresentar uma emenda daquilo. Mas por quê? O juiz deu prazo, tá? Concedeu o prazo para que apresentasse, sob pena de extinguir o processo, inclusive sem resolução do mérito. Ou seja, gente, aí quando eu chamo de emenda substitutiva, se for o juiz determinando esta emenda, se atendem ao que consta, ao que vai constar na ata de audiência, porque tem juízes que não gostam de emenda substitutiva. A emenda substitutiva significa você substituir toda aquela inicial que você protocolou lá atrás, você pegar toda aquela inicial e colocar a informação exatamente como o juiz quer naquele tópico. Você pode passar aqui, meu amor, não tem problema, tá? O juiz quer o quê? Que você passe exatamente todas aquelas informações que a empresa, afinal de contas, não conseguiu apresentar uma defesa, como é que se completa. Ela, afinal de contas, não sabe como vai apresentar, tá? Então, é exatamente aí que mora. O aditamento é quando a gente verifica, olha, eu tô verificando aqui que tá faltando alguma coisa. Aí, antes da audiência, antes mesmo do juiz falar qualquer coisa, eu já vou lá e adito, tá? Informando aquilo ali. Mas qual é o nome que eu costumo colocar naquela peça? Eu não gosto de aditar apresentando uma petição dizendo assim, o tópico tal não era assim, era assado. Não, eu sempre acabo colocando assim, venho apresentar, já com o númerozinho do processo, uma emenda substitutiva. O nome, tecnicamente, gente, está errado, tá? O nome correto, quando o juiz não determina, é um aditamento. Quando o juiz determina, é uma emenda inicial. E a emenda substitutiva é quando a gente substitui aquela inicial protocolada inicialmente e protocola uma nova inicial do jeito que ou o juiz determinou ou a gente ajustou aquela inicial. Tá bom, Viviane? E é exatamente o que vai acontecer no seu caso, que você tem, lembra? Tá? Exatamente o que vai acontecer no seu caso. Você vai apresentar uma emenda substitutiva, se você já não tiver apresentado, né? Boa noite, Rossi. Seja muito bem-vinda. Maria do Carmo, Tati, minhas alunas queridas. Vejam aí, gente, se eu conseguir responder a vocês.
Tudo certo? Tá? Gente, a hora aqui passa muito rápido, né? É impressionante aqui. Eu fico impressionada com vocês. Que eu falo demais, né? Mas a aula, eu gosto muito de fazer o que eu faço com vocês, tá bom? E acabei não conseguindo almoçar ainda, nem almocei, né? Vocês já estão vendo bem a hora. Então, gente, amanhã a gente vai falar sobre como conciliar na Justiça do Trabalho. Eu vou trazer exatamente aqui para vocês como que vocês vão chegar lá na sala de audiência sem quebrar a cara, sem ficar assim, ó, ih, Jesus do céu, como é que eu faço aqui pretensão, proposta, o que eu tô fazendo aqui? A Marisa trouxe assim, professora, pode explicar novamente a parte que pedimos para o juiz corrigir um erro material? O erro material, Marisa. Que bom, ó, Viviane. Que bom. Tá. A Marisa, ela tá querendo que eu explique essa parte para corrigir um erro material. Como é que vai acontecer isso, Marisa? Se você estiver naquela primeira audiência que o juiz designou, você acabou de distribuir o processo, o juiz designou uma audiência de conciliação, ou uma audiência inicial, ou uma audiência una, você, até o dia antes da audiência, ou até meia hora antes de você entrar na sala de audiência, você conversou com o seu cliente, e o seu cliente disse que alguma coisa que você colocou naquela inicial ou na defesa não era bem daquele jeito, você vai chegar lá, vai dar os seus dados, sua OAB, tudo bonitinho. Quando o juiz fala assim, vocês têm proposta de acordo, ou quais são as provas, ou vou receber a defesa, você, antes disso, você acabou de dar ali, ó, reclamante pegou e deu OAB, reclamada, advogada reclamada, pegou e também deu OAB. Você vai falar, excelência, gostaria de fazer um requerimento. E aí você vai, o juiz provavelmente vai falar só um minutinho ou pode falar. E se ele, quando ele disser assim, pode falar, pois não, doutor? Você vai informar, excelência, pela ordem. Eu conversando com o meu cliente, em que pese conste aqui, na inicial ou na defesa, tal informação, não era bem assim. Era de outro modo, e aí você vai explicar como era. Então, ocorreu aqui um erro material, meu cliente, eu gostaria de aditar essa inicial, ou gostaria de complementar esta defesa, se você estiver pela empresa. E aí, hoje, vamos supor, até ali, aquele momento, o juiz não recebeu a defesa. Então, ele pode receber o seu aditamento, ele pode receber. Por isso que é tão importante, gente, vocês não aguardarem ele falar o quê? Recebida a defesa. Quando o juiz fala recebida a defesa, aí vocês precisarão da concordância da parte reclamada em relação a qualquer modificação naquela sua inicial, certo? Tá bom? Consegui te ajudar, Marisa? Consegui te explicar? Você compreendeu como é que acontece? Sempre pela ordem, excelência, gostaria de fazer um requerimento aqui. Aconteceu, meu cliente me explicou aqui que não era bem dessa forma, era de outra forma. Gostaria aqui de aditar a inicial. É assim que vocês precisam falar, tá? Veja se eu consegui te ajudar, por favor. Tá tudo certo? Então, ótimo. Gente, olha, quero saber, se você estiver assistindo gravado, pode deixar sua perguntinha aqui abaixo, que eu vou responder, tá? Ah, que bom. Que bom, Marisa, pode sempre perguntar, tá bom? A Marisa é minha aluna, não é? Que tá aqui. E agora eu olhei aqui e mudou a foto do perfil. É uma das minhas alunas. Boa noite, Marcos, seja muito bem-vinda, tá? Gente, eu quero lembrar a todos vocês, para vocês não se esquecerem, ó, dia 28 às 20 horas a gente vai ter o nosso evento 100% online, 100% gratuito, que é a imersão prática, audiência na prática. Esse é o nome que a gente colocou, né? Imersão, audiência na prática, tá bom? O link tá na bio, tá? É só pegar ali e se inscrever, é gratuito e vocês vão poder ali se inscrever e não vão pagar nada, tá bom? E vão ter muito conteúdo aqui prático da sala de audiências, certo? E o que eu quero de vocês aqui, tá? Que vocês se inscrevam
E que você... uma coisa que eu já estava esquecendo aqui de falar para vocês. Eu, a partir dessa semana, alguns dias eu tô pensando aqui se eu vou fazer algumas lives na parte da manhã. Fiquem sempre de olho aqui em todos os avisos que eu dou. Não sei se vocês vão poder participar, assim espero que também pela manhã vocês possam. Mas o evento vai ser às 20 horas no dia 28. Então, não tem como vocês fugirem. O que vocês acham melhor? Para vocês também é tranquilo? A live aqui de aquecimento que eu tô pensando em começar, sou aluna, sou audiencista, acontece, exatamente, principalmente com reclamante, não é, Marisa? Ah, que bom, Marisa já tá como audiencista, fico muito feliz, tá, Marisa? Muito feliz mesmo, que bom, tá? E, gente, para vocês garantirem que vocês não percam nenhuma live dessa, tá? E também queiram aí adquirir o nosso kit start trabalhista, é só clicar também no link da bio que ele tá ali disponível, tá bom? Mas antes disso, não deixem de entrar dentro do... Entrar dentro é péssimo, né? Pelo amor de Deus, que redundância, vocês terem que ouvir uma bobagem dessa, né? Não deixe de estar dentro do nosso Clube dos Advogados Estrategistas, tá bom? É só digitar aí clube que o robozinho vai mandar para vocês, tá bom? O link para vocês poderem estar lá dentro e receberem tudo que acontece aqui, eu sempre aviso primeiro por lá, tá? Pela manhã não, mas deixa gravada no feed, por favor. Pode deixar, Naisa. Mas eu também estarei aqui. Eu tô vendo se eu faço um dia de manhã, outro dia de noite, só nessas 2 semaninhas. Mas via de regra, segunda, terças e quartas eu tô aqui com vocês. Amanhã a gente vai estar no YouTube, tá? E na quarta-feira na sala secreta do Zoom. Mas vocês precisam estar lá dentro do Clube dos Advogados Estrategistas, tá bom? Deixa eu só beber aqui uma aguinha. E finalmente a gente chegou aqui ao nosso final e eu quero recapitular com vocês o que a gente falou hoje. O nosso tema foi o quê? 9 em cada 10 advogados erram na sua primeira audiência. Espero que vocês, depois dessa live aqui de hoje, vocês nunca mais tenham esse erro grotesco de não conversar com o cliente de vocês e não saber exatamente como se preparar estrategicamente para a audiência e preparar o cliente de vocês, tá? E o mais importante, gente, eu mostrei aqui para vocês como vocês devem evitar esse erro. Mesmo que você ainda se sinta inseguro, tá bom? Ou ache que não tem experiência suficiente, porque não é assim. Seja muito bem-vindo, tá, Ricardo? Eu vi que você começou a me seguir. Espero que tenha te ajudado aqui de alguma forma, porque o objetivo é exatamente esse, tá? E o que eu quero que vocês levem daqui é simples, que a audiência, gente, ela não é um bicho de 7 cabeças. Quando vocês têm método e clareza, tudo se fica mais tranquilo, mais leve, e vocês não precisam ficar com aquele frio, aquele nó na garganta que dá dentro da sala de audiência, tá bom? E para você que realmente quer sair dessa estatística, né, de 9 em cada 10 de 9 em cada, entre 10 advogados, tá? E começar a atuar com segurança, com segurança, com estratégia, às vezes me fugiu a palavra, com segurança, com estratégia, com eficiência. Eu vou reforçar aqui com vocês novamente o nosso evento no dia 28 de agosto, às 20 horas, que vai acontecer a imersão Audiência na Prática, um evento que vai ser 100% online, 100% gratuito, ao vivo aqui com vocês. Então, se vocês ainda não estiverem lá, tá? Você vai perder essa oportunidade. Eu não quero que ninguém perca essa oportunidade. Já garanta aí a vaga de vocês pelo link que tá na bio ou mandem aí a palavra clube no chat aqui, ó. Pode mandar clube, deixa eu escrever aqui. Já manda que o robozinho vai pegar e vai enviar o link para vocês já entrarem ali direto, tá bom? Compartilha essa live com aquele colega que precisa desse empurrão. E lembra, gente, com preparo certo, com toda estratégia, você pode ser 1 em cada 10 e sair na frente. Vai fazer toda a diferença. Não é mesmo, gente? Tem um inseto aqui enorme, amor, pelo amor de Deus. Boa noite, gente. E até amanhã, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau, tchau.